Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, eu faço parte da Evangelização do Celdinho e hoje nós falaremos sobre os trabalhadores do Senhor e, em especial, sobre um trabalhador do Celde. Vamos ver como é importante sermos um trabalhador da vinha do Senhor. É uma grande oportunidade que nós temos de crescermos, evoluirmos espiritualmente, praticando a caridade e auxiliando a humanidade a ficar cada vez melhor. Consta no Evangelho de Mateus, mas também podemos verificar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha ou a parábola dos trabalhadores da última hora. Vale a pena conferir. Mas antes, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos? Então vamos. Vamos rogar a Deus, rogar ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga do Celdinho, que esteja junto de nós nesse momento que estaremos na nossa querida evangelização, estudando sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. E desde já agradecemos por essa grande oportunidade de estarmos unidos, de forma que virtual, mas estudando a doutrina espírita, o Evangelho do Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus. Vocês conhecem essa pessoa que aparece nessas duas fotos? Ele é um trabalhador do Senhor e nos deixou uma obra muito importante para todos nós. Mas o que é ser um trabalhador do Senhor? Vocês sabem o nome dele? Na primeira foto, ele aparece com Jesus, que todos nós sabemos quem é. E na segunda foto, ele aparece com o Dr. Herman, que é um espírito do bem e trabalha muito, ajudando muitas pessoas. Então, vamos conhecer melhor esse trabalhador do Senhor? Altivo, um trabalhador do Senhor. Nosso querido Altivo nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 24 de março de 1938. Aos 11 anos, começou a trabalhar como mensageiro e depois como técnico de contabilidade até se aposentar em 1982. Em 1954, ainda jovem, com 16 anos, conheceu a doutrina espírita participando do culto do lar e lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Recebeu a orientação de duas espíritas, Brunildes Mendes e Vera Simões, fundadoras do Lar de Teresa e do Centro Espírita Rita de Cássia, no Rio de Janeiro, onde participava do culto do lar. Em 1959, com 21 anos, já atuava como médium na Casa Espírita e iniciou o trabalho de evangelização infantil no Centro Espíritas José o Carpinteiro. Trabalhava também na assistência aos necessitados no bairro chamado Malé, que hoje é a obra social Antônio de Aquino. Em 1961, aos 23 anos, fundou o Centro Espírita Leon Denis, o CELD, com reuniões públicas, cursos e a evangelização infanto-juvenil. Organizou os cursos e a parte mediúnica, trabalhando na psicografia, psicofonia, desobsessão e cura. Criou o curso de aperfeiçoamento do Livro dos Espíritos para os que já tivessem concluído
os estudos das obras básicas de Allan Kardec e sobre as obras de André Luiz. Sempre que convidado, dava aula em todos os cursos. Em 1983, então com 45 anos, criou nos trabalhos do CELD os encontros, divulgando a obra de grandes personalidades do Espiritismo, como, por exemplo, Allan Kardec, Leon Denis, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Deolindo Amorim e outros, despertando nos frequentadores da casa espírita a vontade pelo estudo. Hoje, o CELD já tem mais de 22 encontros e seminários. Altivo dirigia a gráfica que tem como tarefa as traduções das obras de Kardec, Leon Denis e de outras personalidades, que, através de suas pesquisas e estudos, deram sustentação à doutrina espírita. Ele era muito solidário, atendia aos presidentes ou diretores de outras casas espíritas que o procuravam para receber orientações espirituais, para os trabalhos mediúnicos, mas também de como eles deveriam administrar as casas espíritas nas quais eles estavam. Dava ajuda a esses centros espíritas com a sua presença, ou enviando palestrantes para ajudar nas reuniões públicas e na criação dos cursos das obras de Kardec. Sempre foi um homem que envolvia as pessoas, incentivando elas ao estudo, ao trabalho do bem, mesmo quando elas apresentavam dificuldades de relacionamento com as outras pessoas. Quando CELD completou 25 anos, em agosto de 1986, ele fez um relato e disse assim: após minhas preces de agradecimento a Jesus por ter podido estar durante 25 anos comandando os destinos do Centro Espírita Leon Denis e após ter feito outras meditações, recordações dos trabalhos da casa, eis que me vi fora do corpo físico parcialmente e vi a figura séria de Leon Denis, que falou-me sobre os planos de trabalho para a casa. Disse-me também que a figura de Jesus é muito respeitada no plano espiritual e que tenho que ler, estudar e conhecer mais sobre Jesus para respeitá-lo e divulgar mais a sua doutrina. E que no plano espiritual não se fala de doutrina espírita sem Jesus. E no final ele ainda disse assim: que eu seja bom, útil, fiel a Jesus, e ditou-me um lema: confia, crê e persevera. Em 17 de fevereiro de 2006, antes de completar 68 anos, desencarnou de uma grave doença. Dr. Hermann, um espírito amigo que o acompanhava nos trabalhos mediúnicos, no dia 18 de fevereiro de 2006, ou seja, um dia após o seu retorno à pátria espiritual, nos deu uma mensagem onde alguns trechos diz assim: esta casa
desenvolveu e continuará desenvolvendo grandes tarefas para ajudar aos corações que estão sofrendo e sentindo dor. Mas nós, aqui no plano espiritual, estamos felizes porque estamos recebendo altivo, um coração que teve uma trajetória de tranquilidade, de disciplina, de amor e de interação neste planeta e neste canto aqui na cidade do Rio de Janeiro. Coração abnegado, trabalhador, fiel, que soube muito bem desenvolver através da mansidão e uma certa rigidez necessária os corações que aqui chegaram no CELD buscando alimento físico e espiritual. Os espíritos, quando reencarnam, vêm com uma tarefa e, quando conseguem dar contas fielmente do seu compromisso, retornam para o plano espiritual tranquilos, como no caso do nosso altivo, tão conhecido de todos, amados por todos. Altivo, um exemplo de trabalho, renúncia e estudo, um verdadeiro trabalhador do Cristo. Então vamos refletir um pouco. Altivo foi um trabalhador do Senhor? Acertou quem disse que sim. Mas por quê? Porque ele dedicou a sua vida a auxiliar o próximo, sempre ajudando as pessoas. Mas será que todos nós podemos ser chamados ao trabalho? Sim, lógico que podemos. Mas para quê? Para que a gente possa ter um crescimento espiritual e ajudar o nosso próximo a também crescer espiritualmente. E será que é bom nós irmos à casa espírita? E por quê? Sim, é muito bom a gente ir à casa espírita, porque a gente indo à casa espírita, a gente vai ser auxiliado a entender as dificuldades que nós temos na vida e encontrar as soluções para elas. E vamos também estar nos preparando, estudando, para podermos ter condições espirituais até de ajudar as pessoas que vão chegar lá com as suas dificuldades espirituais também. Nós podemos ser um trabalhador do Senhor? Logicamente que sim, porque todos nós somos chamados para a obra do bem pelo Senhor. E o que será que precisamos conquistar para sermos um obreiro do Senhor? Precisamos ter vontade, disciplina, estudo, dedicação, amor ao próximo. Será que estamos aprendendo o Evangelho e colocando em prática? Amando a Deus, respeitando a natureza, sendo mansos. Na casa espírita, com a nossa família, com os nossos familiares, amigos, na escola. Vamos refletir. Dê um gostei nas atitudes que demonstram que a criança está aproveitando as oportunidades de se tornar uma pessoa melhor. E dê um não gostei em caso contrário. Reconheceremos aqueles que se acham no bom caminho pela caridade praticada.
no lar, na escola, na casa espírita, onde quer que estejam. Todo bem que façam e todo amor que espalhem, que vai servir de base para ser um trabalhador do Senhor. Então, vamos à nossa prece final? E assim, agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga do nosso Celdinho, por esses momentos que estivemos aqui juntos, estudando mais uma lição do Evangelho sobre os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da vinha, os trabalhadores do Senhor. Assim seja, graças a Deus.